Aleluias, glórias a Deus. Paz do Senhor para todos, amém, igreja? Vamos estar fazendo a leitura bíblica já para não perdermos tempo. Abra sua Bíblia no livro de Cânticos, capítulo 6 e o verso de número 3. Cânticos ou Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, na sua Bíblia pode estar de qualquer um dos três jeitos, mas é o mesmo livro. Capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Aleluia, sou grato a Deus pela vida dos amados, que com pandemia ou sem pandemia, sempre esteve a buscar a presença do Deus Altíssimo. Mesmo no estando de corpo presente na igreja, durante o tempo em que as igrejas estavam de portas fechadas, ainda assim os irmãos estavam na presença de Deus. Isso prova que não são quatro paredes que mudam a nossa vida, mas é o Senhor Jesus Cristo, que está acima de tudo, de todas as coisas. Então não importa a placa da igreja, não importa o ministério, o mais importante é nós termos uma vida em Cristo Jesus, fielmente voltado a Ele. Mas irmão, então quer dizer que eu nem preciso ir para a igreja, né irmão? Precisa, porque a adoração mútua, o que nós fazemos aqui, isso tudo promove o nosso crescimento espiritual e o corpo da igreja. E a Bíblia nos diz, Paulo ensina que o corpo da igreja é constituído por várias partes e cada um tem uma função diferente. Você também faz parte do corpo da igreja. Ainda que quem sabe você acha que você não prega, que você não louva, que você não faz isso, mas a sua intercessão é muito importante para o crescimento da obra de Deus. Muitos de nós talvez não estaríamos de pé se não fosse pela intercessão dos amados. O Senhor Deus tem feito a obra, amém? Livro de Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo de número 6, verso de número 3, que está escrito assim: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Vamos ficar só com a parte A do verso. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Tome seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Este texto que nós lemos, amados, este versículo, se encontra em um livro poético da Bíblia Sagrada. Um dos livros mais poéticos que tem na Bíblia Sagrada é o livro de Cantares. Bem, sabemos que aqui nada mais é do que o retrato de um sentimento amoroso do sábio Salomão para com a sua amada, que nós conhecemos pelo próprio livro como a Sulamita. Mas o livro de Cantares, ele tem três interpretações distintas, diferentes. Nós podemos partir da primeira interpretação, que é, de fato, a literalidade do sentimento do sábio para com a sua amada, e da sua amada para com o sábio Salomão. Mas o segundo ponto interpretativo que nós podemos encontrar aqui em Cantares, neste livro, é o amor, ou a relação amorosa entre Deus e o povo de Israel. Vários dos textos bíblicos encontrados aqui neste livro retrata de um modo figurativo, porém espiritual e bem direto, o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Mas existe uma terceira vertente de interpretação deste livro, que nada mais é do que o amor de Cristo para com a sua igreja, com a noiva amada, ou da noiva amada também para com Cristo Jesus. Independente das interpretações que nós podemos absorver deste livro, nós bem sabemos que todos os livros que formam o que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, é inspiração da parte de Deus, onde homens movidos por Deus e pelo seu Santo Espírito escreveram essas palavras de modo com que viesse a alcançar todos aqueles que pudessem ler ou ouvir aquilo que se refere ou que nós podemos encontrar dentro das Escrituras Sagradas. É bem verdade que o que contém na Bíblia Sagrada não são palavras, meras palavras que nós podemos encontrar em qualquer outro escrito dos nossos dias, por exemplo, como uma revista, ou uma história em quadrinhos, ou livros de cunho secular.
mas são palavras que vivificam, que mudam vidas. Muitas pessoas se converteram e teve a sua vida mudada através da palavra de Deus. Quantos milagres não adentrou a lares, quantas famílias não foram restituídas, erguidas através da palavra de Deus. Quantas das vezes o adversário não foi derrotado por causa desta mesma palavra. O próprio Jesus nos ensinou isso, usando a palavra de Deus para derrotar o adversário, quando tentava ele, quando ele fazia ali o seu jejum durante 40 dias ali no deserto. Mas o que nós podemos compreender pelas escrituras sagradas, que essa palavra, de fato, ela tem poder, mas ela não vai surtir efeito na minha vida ou na sua vida, se nós apenas deixarmos ela aberta, como a minha Bíblia está aqui neste momento. Mas a partir do momento que eu começo a ler ela, a se alimentar da palavra de Deus, e aplicar ela na minha vida, e então ela começa a surtir efeito, e a cada momento em que eu aplico a Bíblia Sagrada na minha vida, é mais uma derrota para o adversário, porque aquele que está firme na palavra, Jesus disse, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando vir a tempestade, ela não cai, porque está edificada sobre a rocha, e a nossa rocha nós sabemos que é Cristo Jesus, para a minha vida e para a tua vida. Portanto eu digo, enquanto nós estivermos nesta palavra, e essa palavra estiver em nós, então nós poderemos pedir a Cristo tudo que nós quisermos, e a Bíblia nos diz que nos será feito. Então nós precisamos viver a vontade de Deus através da palavra, para que possamos vencer o adversário, e então entoar o hino da vitória, porque Jesus é mais sobre as nossas vidas. Aleluia. O que contém dentro do livro de Cantares de Salomão são textos, são coisas que dificilmente nós conseguimos interpretar no sentido diretamente literal, porque muito dos acontecimentos parece ser apenas uma figura poética. Fica difícil saber se as palavras da Sulamita aqui, de fato, era dela, ou era do pensamento do sábio, que entendendo e compreendendo em relação ao seu comportamento e aquilo que ela era e gostava, então escreveu essas palavras como se fosse ela falando. Fica difícil dizer. Mas, neste mesmo livro, no capítulo de número 5, nós vamos ver um acontecimento. Repito, é difícil dizer se esse acontecimento de fato é literal, ou se foi um sonho que ela teve, ou se são apenas as palavras do sábio. Mas o que ocorre no capítulo de número 5? A Bíblia nos diz que essa mulher, a amada, estava dormindo, estava nos seus aposentos, quando de repente chegou o amado e começou a bater a porta, e ele pediu para entrar. Ele disse, os meus cabelos estão com o orvalho da noite. Então era já noite. Ela, estando a dormir, falou, pois como pois eu vou me levantar e ir até a porta, porque eu já me despi para dormir, eu já estou com os meus pés limpos, eu vou voltar a sujar os meus pés então? E então ela demora para abrir a porta, e a Bíblia nos diz que o amado, ele sai dali. Ele deixa o lugar, ele deixa a porta, e ela resolve de alguma maneira ir até a porta, e quando ela abre, já não estava mais ali, já não tinha mais ninguém. Então ela sai no meio da cidade à procura do seu amado, e a Bíblia nos diz que alguns guardas que rondavam a cidade encontrou ela, e então tirou o seu manto, roubou dela o manto, e espancou ela, bateu nela, e mesmo ela sendo espancada, mesmo ela passando por um momento de dificuldade, obviamente, que ninguém gostaria de passar, ainda assim, lá no capítulo de número 8, verso de número 7, ela diz, as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Ou seja, mesmo ela passando por um momento de dificuldade, ainda assim ela procurava encontrar o seu amado, porque o sentimento que tinha dentro dela era mais forte do que a luta que ela estava passando. Se o livro de Cantares também é uma figura em relação a Cristo e a sua igreja, aqui nós estaríamos vendo o que? A voz da igreja, mas não é a
igreja que desiste diante de qualquer problema e dificuldade, mas de uma igreja vitoriosa, que mesmo passando por lutas, ainda assim continua querendo buscar mais e mais da presença de Deus. Não importa qual seja a dificuldade, a verdadeira igreja de Cristo não abandona, não deixa a presença dele. Não importa qual seja o tamanho da luta, ela ainda quer da presença de Deus para com a sua vida. Deus me concedeu um tema para essa mensagem, e o tema é: quanto custa a presença de Deus? Quanto que custa a presença de Deus na minha vida e na sua vida? Será que ela custa algumas lutas e algumas dificuldades? Será que quando nós passamos por momentos difíceis, já é um motivo para nós deixarmos a presença de Deus de lado e então buscarmos auxílio em outras coisas? Será que quando eu passo por um momento de dor e de dificuldade, quando os guardas da cidade roubam o que eu tenho, quando eles me espancam, será que é um motivo para eu deixar Jesus Cristo de lado e então decidir abandonar a presença de Deus? Quanto que custa a presença de Deus na sua vida? E eu te digo em resposta que para a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, aquela que vai morar no céu, a presença de Deus ela não tem preço. Não importa a dificuldade, ela permanece na presença de Deus. Ainda que seja martirizada, ela permanece na presença do Senhor, porque o próprio Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem aqui é a igreja do Senhor nessa noite? Da sua mão e adore e bendiga o nome santo de Jesus, aleluia. Aconteça o que acontecer, eu ainda quero o seu amor, eu ainda quero a sua presença. Essa era a resposta da amada, essa é a resposta da verdadeira igreja, daquela que busca Jesus, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Mas irmão, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passo, nem o que eu vivo. A Bíblia nos fala de Jó. Você já conhece a vida de Jó, decore salteado. Mas alguns detalhes, às vezes, passam batido. E eu quero trazer aqui nessa noite, para com essa amada igreja, para que nós possamos entender a voz de Deus e aquilo que Deus tem a falar conosco. Porque Jó, a Bíblia nos diz, era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava da aparência do mal. O interessante é que Jó, ele era, a Bíblia diz, um homem rico. E nos tempos bíblicos, como nos nossos dias de hoje, não muda muito, em relação ao que eu vou falar agora, riqueza era sinônimo de status social. Então os mais ricos eram bem vistos pela sociedade. Eram pessoas que geralmente eram adoradas, eram pessoas que eram respeitadas, pessoas que eles colocavam em um determinado patamar, em um pedestal, porque eram pessoas que tinham riqueza. Isso era natural nos tempos bíblicos também, como infelizmente também é nos dias de hoje, onde a sociedade ela preza mais por aquele que tem mais condições financeiras do que por aquele que tem menos condições financeiras. Até mesmo a nossa justiça, a justiça do homem, infelizmente, às vezes tende a ajudar mais aquele que tem mais condição do que aquele que tem menos condição. Mas esse é um papo para uma outra mensagem. Mas Jó, ele tinha uma posição social, porque era um homem rico. E como se não bastasse isso, ele era um homem muito sábio. A Bíblia nos diz que a sabedoria de Jó era bem vista por todos. As pessoas gostavam muito de falar com Jó. Até as crianças gostavam de estar perto de Jó e respeitavam a Jó. Nos tempos bíblicos, quando um sábio ele se colocava para falar algo, geralmente as pessoas se assentavam para ouvir. Eles respeitavam, porque era alguém que tinha sabedoria, tinha algo a passar. E isso acontecia com Jó. E como se não bastasse isso, além de ser rico, de boa posição social, além de ser sábio, bem respeitado ali dentro da sociedade, Jó também era um homem muito espiritual. Porque a Bíblia nos diz que ele oferecia sacrifícios em prol dos seus filhos, porque pensava ele, quem sabe os meus filhos vieram a pecar contra Deus,
amaldiçoando a Deus em seus corações? Eu não sei, então eu vou oferecer sacrifício para Deus, para que Deus tenha misericórdia dos meus filhos, misericórdia da minha família. Jó era um homem que tinha muita sabedoria, mas também tinha muita espiritualidade. E o interessante que nós encontramos no verso de número 8 do capítulo de número 1 de Jó, que diz que Jó, de fato, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava da aparência do mal. Mas no verso de número 8, que eu ora citei, quem diz isso é o próprio Deus. É o próprio Deus falando para Satanás: olha, Satanás, tem visto o meu servo Jó? Porque ele é um homem que ele tem integridade, não existe igual a ele é reto. O interessante é que a palavra íntegro, aqui no hebraico se fala tam, e a palavra tam, traduzida para o português, é o mesmo que completo. Tá, irmão, mas e daí? E daí que essa palavra tam não era utilizada em vínculo direto, no sentido literal, para um ser humano. Não se usava essa palavra, nem mesmo na época de Jó. Era uma palavra que era utilizada apenas em versos de poemas, para tratar de um modo figurativo alguma coisa, mas nunca era utilizada no sentido literal. Não se usava a palavra tam para direcionar a uma pessoa, porque ela significa completo, e este completo é completo 100%. Seria algo que não tem defeito, algo que não se encontra mácula, algo que não pode atribuir alguma imperfeição. E olha que interessante, o próprio Deus usa essa palavra para direcionar a Jó, dizendo que Jó era um homem completo. Então Jó tinha essas características. Era um homem que tinha, diante dos olhos de Deus, ele agradava ao Senhor. Mas mesmo Jó, sendo santo, sendo íntegro, mesmo ele passou por momentos de dificuldade, momentos de dores. Se Jó nessas condições passou por momentos difíceis, amados, foi provado, o que você tem de especial para não ser provado? O que nós temos de tão especial que eu não mereço provação, eu não mereço passar por luta e nem dificuldade? O que nós temos de tão especial assim, que não merecemos passar por luta nenhuma? Eu te digo que a luta que você vive ou passa é algo que Deus permite, porque faz parte do trabalhar dele. Mas o mesmo Deus que nos permite passar por momentos de dificuldade é o mesmo Deus que nos concede a vitória. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre esta igreja, que o tempo de cantar chegou, o tempo da vitória chegou sobre a sua vida, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Aleluia. Jó perdeu tudo, perdeu toda perdeu a sua família, apenas sua esposa esteve ali ao seu lado, perdeu os seus filhos, perdeu sua riqueza, perdeu a sua saúde. Mas Jó, mesmo assim, ele não abandonou a presença de Deus. Jó capítulo 1, verso 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu tornarei para lá. E o Senhor deu, o Senhor mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Jó também perdeu a sua saúde. Estava ele agora leproso, e a lepra era um sinônimo de maldição para aquela época. Perdeu todos os seus filhos. Aos olhos de toda a sociedade, Deus estava zangado com Jó. Aos olhos de seus amigos, Jó tinha pecado contra Deus, para passar por um momento de dificuldade tão grande. E então a sua mulher, lá no capítulo 2, versos de número 9 e 10, disse a ele: ainda retens a tua insinceridade? Amaldiçoe-se Deus e morre. Porém ele lhe disse: como falas, qualquer doida falas tu. Recebemos o bem de Deus com prazer, e o mal não receberíamos. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Bendito seja Deus. O que Jó estava querendo dizer: a presença de Deus na minha vida, ela é muito mais importante do que tudo que eu tinha. Jó classificou a presença de Deus, amados, preste atenção. Jó classificou a presença de Deus na sua vida muito mais importante do que os seus próprios filhos.
Jó teve como valioso a presença de Deus muito mais do que a sua família, do que a sua casa, a sua riqueza. E muitas das vezes nós colocamos numa balança a presença de Deus de um lado, e as coisas que nós queremos ou temos ou sofremos de outro. E as coisas deste lado começam a pesar mais do que a presença de Deus. Estamos em maus lençóis, porque a presença de Deus não tem valor. Quanto custa a presença de Deus para a minha vida e para a sua vida? O que Jó estava dizendo com sua atitude: não importa o que aconteça comigo, com a minha vida, eu não vou abandonar a presença de Deus. Como foi dito aqui, cantado nessa noite, o diabo pode até roubar uma flor da sua vida, mas ele jamais vai tirar a primavera que o Senhor estabeleceu sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Quanto custa a presença de Deus em nossas vidas? Para muitos ela custa momentos de alegria. Se não tiver muitos momentos de alegria, não vou para a igreja mais. Não quero mais Jesus, não vou orar mais, não vou mais, ler a Bíblia, não vou mais. Eu não vou mais louvar não, Deus. Porque minha vida está assim, está daquele outro. Amados, momentos de alegria, a presença de Deus vale muito mais do que isso. Tem pessoas que nem começou a tempestade ainda, o céu só se escureceu, e ele já começa a abandonar a presença de Deus, ele já começa a sentir as dores da luta, sendo que a luta ela nem se apresentou ainda 100% na sua vida. Só um cheiro de provação para ele já começa a ficar com medo, ele já começa a tentar fazer coisas que já saem fora da vontade do querer de Deus. O Senhor Deus, o nosso Deus, é um Deus que nos guarda do meio da tempestade. Eu te digo, amada igreja, nem sempre Deus vai nos livrar da tempestade, mas Ele vai nos guardar durante a tempestade. É no meio dela que Deus vai trabalhar e vai fazer a obra. É no meio da tempestade que Jesus ele vem caminhando por sobre as águas do mar, porque a presença de Deus, ela é mais importante do que tudo e qualquer coisa que nós possamos ter em nossas vidas. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos fala de Jeremias, que teve um chamado para profetizar, e a Bíblia diz, lá em Jeremias 1,5, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. O que Deus disse para Jeremias? Jeremias, eu te chamei muito antes de você nascer, você já era um escolhido para ser um profeta. Jeremias foi chamado por Deus, e foi instruído pelo próprio Deus, e Deus falou com Jeremias, dizendo, Jeremias, seguinte, não arruma mulher para você não. Jeremias era sacerdote, não arruma nenhuma mulher, não tenha filhos, porque se você arrumar filhos, eles vão servir de esterco por solo. Olha só que palavra forte. Se você arrumar filhos, eles vão servir de esterco para o solo, e as aves do céu vai comer a carne dos teus filhos, então nem faça isso. Jeremias 16, 2 ao 4, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nessa terra. Preste atenção, morrerão de enfermidade dolorosa, e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Deus diz para Jeremias, não arruma mulher, não tenha filhos. E Deus veio instruir Jeremias. Então ele não foi apenas chamado, mas foi instruído por Deus. Quando Deus chama alguém, amados, Ele não chama e deixa jogado, não. Deus ele instrui, Ele guarda, Ele guia, Ele direciona. Deus dá todo o suporte necessário para que você faça a obra dEle e para que o nome dEle seja glorificado. Então você não está sozinho nesta labuta, nesta peleja. Se Ele te chamou para a sua maravilhosa luz, Ele não vai permitir que você ande em trevas.
E ainda que as trevas se aproximem da sua vida, é só por um pouco de tempo. É Deus te provando, porque a luz que é Cristo Jesus, ela não para de brilhar sobre a vida da sua igreja. Bendito seja Deus. Além de ser chamado, instruído, Jeremias também foi um homem perseguido, porque em seu tempo, ele profetizou durante 3 reinados diferentes, e durante esses reinados, o povo se voltou à idolatria. O pecado ali era algo natural para eles. Jeremias então foi incumbido de trazer uma mensagem que era contrária a tudo aquilo que o povo queria ouvir. Mas ele queria falar aquilo que o Senhor queria, que o povo viesse de fato a escutar. Então Jeremias começou a profetizar, dizendo: olha, um grande mal vai sobrevir sobre nós. Vai vir coisas terríveis, porque vocês estão fora da presença de Deus, precisam voltar. E enquanto os demais profetas profetizavam coisas boas, Jeremias era o único que profetizava a destruição. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele não se importava com a vontade dos homens, e sim com a vontade de Deus. Não importa qual mensagem o Senhor te der, para falar, para profetizar e para pregar, se foi o Senhor que mandou, amado, faça, porque o nosso Deus, Ele assina embaixo, porque a obra é dEle, e nada nem ninguém pode parar o agir de Deus. Não existe demônio algum capaz de parar a obra do Senhor. Mas hoje que nós encontramos, infelizmente, em nossa sociedade cristã, muitas das vezes o evangelho tão romantizado, que parece que não existe espaço para raça de víboras, parece que não tem mais espaço para esse tipo de mensagem. Tem lugares que se você chegar com uma mensagem dessa natureza, as pessoas elas vão ficar com uma cara muito feia, porque não é isso que elas querem ouvir. Ela quer ouvir apenas a bênção, o milagre, mas não o arrependei-vos. As pessoas não querem ouvir o arrependei-vos. Eles querem mais o amor de Jesus, mas a conversão, eles não querem. Eles querem o bálsamo, mas a espada cortante não. A espada cortante deixa para lá. O bálsamo pode trazer, mas a espada não, eu não quero. Por isso, os grandes congressos estão abarrotados de gente. Porque o cristão atual, ele está tão atrás de bênção que se esquece daquele que é o dono da bênção. Se esquece daquilo que Deus é, porque está atrás daquilo que Ele pode fazer. E acaba comendo apenas migalhas de bênção, porque Deus, segundo a sua misericórdia, ainda trabalha na vida desses, que querem apenas o seu agir. Mas quando soar a trombeta, como foi dito aqui nessa noite, os últimos dias estão chegando, já estamos nos últimos dias. Então quem vai participar da verdadeira e grande bênção eterna, são aqueles que mesmo vivendo em lutas, em dificuldade, não abandonaram a presença do Senhor. Aleluia. Jeremias 26:8, sucedeu que acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que lhe dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo dizendo: certamente você morrerá. Jeremias era jurado de morte, era perseguido, porque estava fazendo o contrário daquilo que as pessoas queriam. E lá no Jeremias capítulo número 20, versos 17 e 18, Jeremias ele começa a ficar deprimido por tanta luta e dificuldade. E então ele diz: por que não matou-me na madre de minha mãe? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. E em versos anteriores Jeremias diz: maldito seja o dia que eu nasci, maldito aquele que trouxe boas novas para o meu pai, dizendo: nasceu-te um menino. Jeremias estava deprimido, ele estava triste, ele estava em lutas, ele estava em dificuldade.
Mas, mesmo estando amargurado, meus amados, ele não abriu mão da presença de Deus. Os dias que nós vivemos hoje, comparado aos dias de Jeremias, são dias de regalia, são dias de grande alegria e de grande bonança, comparado às coisas de lá da sua época. São dias de fartura. Quantas pessoas, amados, lá no passado sofreu tanta coisa para conseguir ficar na presença de Deus. Quando você pega para estudar os mártires, por exemplo, que buscavam a presença de Deus às ocultas, às escondidas, não podia adorar a Deus abertamente como nós fazemos aqui hoje. Tinha que cultuar a Deus enfiado dentro de cavernas, em florestas, em matas fechadas. O adorar a Deus não podia ser em voz audível, mas tinha que ser apenas em pensamento, porque se alguém ouvisse alguma coisa, perseguia eles, eram mortos, eram torturados. Quantos deles não foram jogados para os leões, para as feras, para serem torturados? Quantos deles não foram jogados dentro de casas, dentro de pequenas igrejolas, para serem queimados? Eles com suas casas, com suas famílias. Quantos não foram estraçalhados pelos cães, porque estavam servindo a Deus? Quantos não foram culpados pela sociedade de canibalismo, antropofagia, porque eles pregavam dizendo que estava comendo o corpo de Cristo e bebendo do seu sangue? Quantos não sofreram perseguição? Mas eles ainda assim não abriu mão da presença de Deus. Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele não abriu mão da presença de Deus, e estando ali, morrendo, ensanguentado, apedrejado, ele viu o Senhor no trono. Oh, Ramagassuri Bicandara Balabachô Becandara. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluias. E hoje a gente deixa a presença de Deus por qualquer coisa. Se não tiver momentos de bênção, na vida de muitos cristãos, infelizmente, ele não aguenta. É só apertar um pouquinho e ele começa a espanar, porque não tem estrutura, não tem firmeza. Por isso que a Bíblia nos diz para nós construirmos a nossa casa sobre a rocha. É aí que está a nossa firmeza, é aí que está a nossa estrutura. Porque mesmo se Deus, amado, decidir não me abençoar e não fazer a obra dele em minha vida, se eu sou verdadeiramente a noiva do Cordeiro, ainda assim eu não posso abandonar a presença do Senhor. Jeremias não abandonou a presença de Deus. Lá em Lamentações, no capítulo de número 3, verso de número 24, ele escreveu dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O que ele está dizendo? Não importa o que eu venha a passar, não importa que eu esteja deprimido e desejando a morte, eu não vou largar e abandonar a presença de Deus, porque ela é a minha porção, ela é melhor para a minha vida. Não importa o problema, não importa o que o inimigo, que o adversário está a fazer contra mim, não importa porque o irmão A, o irmão B falou contra a minha vida, não importa porque o gigante se levantou, não importa porque a tempestade ela vem derrubando tudo, eu não vou abandonar a presença de Deus, eu vou permanecer na sua vontade e no seu querer, porque o Senhor Deus, amados, é o único que pode nos dar a vitória. E como eu disse, mesmo que Ele não nos abençoe, ainda assim nós estaremos firmes na sua presença, porque Deus, Ele é justo e Ele sabe o que faz. E quando nós achamos que Deus, Ele não está abençoando, Ele está fazendo a obra. Ainda que nós achamos que Deus não está fazendo alguma coisa, Deus sempre faz, porque Ele diz em sua palavra: eu sou justo, e Deus faz a obra dele acontecer. Aleluia. Não são todas as orações que vão ser respondidas. Eu ensinei por esses sextas passadas, tem oração que Deus, Ele não vai responder. Mas não é porque Deus, Ele simplesmente não quer. É porque às vezes não faz parte do trabalhar dele. Ou porque às vezes ainda não é o momento de Ele dar a resposta.
Mas, independente disso, nós temos que permanecer na presença do Senhor. Porque às vezes nós achamos que determinada coisa para a nossa vida é boa. Aí Deus ele não faz. Como crianças birrentas, a gente fica bravo, de cara fechada, mas lá na frente, a gente percebe que o que Deus decidiu não fazer lá atrás foi a melhor coisa para as nossas vidas. E que Deus ele sabe de fato o que está fazendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Outra pessoa que eu posso tirar ensinamento para finalizar é o apóstolo Paulo. Um verso conhecido, Atos 16, 25, que diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Tá, amado, esse versículo é bem conhecido, eu conheço. E bem sei o que essa mensagem diz e aonde ela vai terminar. Mas, uma coisa que talvez você não lembre, o que aconteceu um pouquinho antes deste verso, vira ser, de fato, ser um acontecimento. Porque Paulo, ele estava lá no capítulo 16, verso número 6, a pregar na Ásia. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus não permitiu que ele pregasse na Ásia. E então Paulo, lá no verso número 7, tentou ir para Bitínia para pregar lá. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo também pediu a Paulo e Silas para que eles não estivessem em Bitínia a pregar. E então ele teve um sonho, lá no verso de número 9, aonde um homem dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Outra vez o Espírito Santo entrando em ação. Se você prestar bem atenção nesta mensagem, você vai ver que o Espírito Santo ele estava funilando o caminho de Paulo, para conduzir ele a um determinado acontecimento. Então Paulo foi para passar na Macedônia. E lá no verso de número 12, ele chegou em Filipos, porque Filipos era uma das primeiras cidades da Macedônia, então ele precisava passar na Macedônia, então ele tinha que passar por Filipos. Estando em Filipos, a Bíblia nos diz que ele esteve a pregar para algumas mulheres ali. E o texto nos diz que uma jovem conhecida como Lídia, vendedora de púrpura, ela aceitou a Jesus através da mensagem que Paulo e Silas pregavam. Não só ela, mas toda a sua casa. Todos eles se converteram e foram batizados nas águas. Mas o texto ainda diz que uma outra jovem, que era usada por um espírito de adivinho, também se converteu. E quando ela se converteu, existiam ali algumas pessoas que é conhecida no texto como os senhores daquela jovem, que ganhavam dinheiro através das adivinhações. Eles ficaram enfurecidos com aquilo, porque agora não tinha como mais eles tirarem dinheiro daquela jovem ou através dela. Porque agora ela estava liberta do espírito de adivinhação, e ela não adivinhava mais nada para ninguém. Então não dava mais dinheiro, porque era cobrado para ser adivinhado. E então aqueles homens enfurecidos, eles foram ali com os principais e pegaram a Paulo e Silas e em praça pública tiraram as suas roupas e mandaram açoitar a eles com varas. Eles foram açoitados e depois de ter sido açoitados, foram jogados no cárcere, foram amarrados com cadeias e presos em troncos. E então o cárcere estava obviamente trancado e pôs um carcereiro para que ele vigiasse e não permitisse que Paulo e Silas saíssem dali. E então nós chegamos neste verso de número 25 que nós lemos. Era já meia-noite e o que Paulo fazia? Orava, eles cantavam ao Senhor. Paulo e Silas tinham motivo de sobra, entre aspas, humanamente falando, para negar a presença de Deus, para desistir de Jesus, para murmurar contra Deus. Poxa Deus, a gente queria pregar na Ásia, o Senhor não deixou. A gente queria ir para Bitínia e o Espírito Santo também não deixou. Aí o Senhor me dá um sonho dizendo para mim passar a Macedônia, eu passo, chego aqui em Filipos e o que me acontece? Somos presos, somos açoitados, e isso injustamente. Era assim que Paulo e Silas estavam falando diante de Deus? Não. Eles estavam cantando e orando ao Senhor. O que eles estavam dizendo? Não importa o que aconteça em nossas vidas, ainda que injustamente eu passe por momentos de dor e de dificuldade, não vamos deixar a presença do Senhor, porque ela é a melhor para as nossas vidas. Aleluia. Quanto custa a presença de Deus para a minha vida e para a tua vida?
Porque muitos não podem ser perseguidos, que já deixa a presença de Deus de lado. Não pode. Então quer dizer que outras coisas é muito mais valiosa do que a presença de Deus. O meu bem-estar, ele não pode ser mais valioso do que a presença de Deus. É difícil ouvir isso? É difícil mais ainda do que ouvir é aceitar isso. Dizer diante de Deus com o coração sincero: Deus, não importa como eu esteja, eu quero continuar na tua presença. É difícil, amados. Você que quem sabe hoje não está passando por uma luta tão árdua, talvez seja mais fácil responder isso. Mas para uma pessoa que está passando por algo no qual ela deseja morrer de tanta dor e dificuldade, é muito difícil. Não deixar da presença de Deus, independente das consequências, não é para qualquer um. Apenas para aquele que é a noiva, a verdadeira noiva do Cordeiro, aleluias. Lá em Romanos 8, 38, 39, tem um verso para finalizar. Irmão, prepara o louvor fazendo um favor, amém? Paulo e Silas, ou melhor, Paulo estava preso em Roma, prestes a ser julgado e condenado à morte, que segundo os estudiosos, ele morreu dessa condenação, foi decapitado. Mas Paulo, estando preso e sabendo que o julgamento lhe aguardava, e que o julgamento não seria justo, e que ele estava preso injustamente, lá em Romanos 8, 38, verso de 1039, ele escreve dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluias. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Coloque-se de pé, nossa irmã vai estar louvando ao Senhor. E durante esse louvor, vamos orar e vamos falar com Deus. Vamos declarar para o Senhor com sinceridade em nosso coração, que a presença de Deus sobre as nossas vidas, ela é mais valiosa e mais importante. Pode louvar. Ela é mais valiosa e mais importante. Então não importa qual seja o tamanho da luta e da dificuldade, mesmo assim eu vou permanecer na vontade e no querer de Deus, aleluia. Oh, aleluias, pode soltar, irmã, glória a Deus, aleluias. Preste atenção nesse louvor. Se você conhece, louve o Senhor em nome de Jesus, aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Feche seus olhos nessa noite, aleluia. Erga a sua mão para o alto assim. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus tem propósito em tudo, amado, sobre a sua vida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Ainda que a luta esteja grande, adore ao Senhor a te adorar noite pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Adora o Senhor se nessa Deus noite, fizer, se não fizer,
se a porta abrir, vamos sair da tua presença não, Senhor. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adore o Senhor nessa adoro pelo que Ele faz. Adore o Senhor nessa noite. Eu adoro pelo Por que aquilo Ele que Ele é na nossa vida, aleluia. Haja o que houver, Por aquilo que Ele é na tua vida, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus continua sendo Adora, Deus, igreja, acima de todas as coisas. Aleluia. Ele é Deus. Se não Senhor, meu Deus, fizer, faz maravilhoso, Pai. Ele é Deus. Se a porta abrir, Faz obra, Senhor. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia. Deus é Deus. O Deus é Deus em nossas vidas. Deus amado, é independente do problema e Deus. dificuldade que você passa, Ele continua Deus sendo é Deus. Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Feche seus olhos nesse momento, Senhor Deus eterno Pai. Na Tua presença, Senhor, nós estamos, ó Deus, a clamar o Teu santo nome, Deus, e a Te dizer, ó Pai, com a sinceridade do nosso coração, Pai. Não importa a luta, Deus, não importa a dificuldade, não importa a tempestade, ó Deus, não importa a altura do gigante, Deus, nós não vamos sair da Tua presença, meu Pai, nós não vamos deixar a Tua presença, Deus, nós não vamos abandonar a Tua palavra, nós não vamos pendurar a Tua palavra, meu Deus, não vamos pendurar a nossa harpa, Jesus, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está lá fora. O inimigo adversário que se levanta, Deus, nós cremos que ele se levanta para cair novamente, porque ele já é um derrotado, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quantos crê nisso? Levanta sua mão para o alto e adore, levanta sua mão para o alto e glorifique a Deus. Aplauda o nome santo de Jesus nessa noite, aplauda o nome santo do Senhor, que é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia.